Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, tudo bem com vocês? Gostaria de fazer uma pequena leitura e estudo aqui no livro da carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 16. Assim está escrito a palavra do nosso Criador, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro nos judeus e também do grego. Vamos fazer uma pequena análise rapidamente para que possamos extrair um alimento da fé para o nosso dia que temos vivido. Observa que Paulo, ele mencionava que ele não tinha vergonha de assumir o Evangelho na sua vida, pois ele entendia e acreditava e tinha todo o entendimento e conhecimento que o Evangelho era o poder de Deus para a salvação dele, pois bastava somente ele acreditar. E não somente para ele, mas também outras pessoas poderiam viver como os judeus e também os gregos, dando uma dimensão a outras pessoas, né? Mas observamos aqui algo muito importante quando ele menciona que não tinha vergonha do Evangelho. Ele não tinha vergonha de assumir o Evangelho na sua vida. O Evangelho é paz, o Evangelho é amor ao próximo, o Evangelho é fé, é santidade, o Evangelho é conhecimento, é pureza, é adorar verdadeiramente o único e verdadeiro Criador dos céus e da terra, aquele que nos dá a vida e o fôlego e toda a condição de mover e de andar, de viver a vida que vivemos. A Ele toda a honra e toda a glória, pois dele vem toda a nossa força. Então Paulo não tinha vergonha de assumir a sua palavra. Ele não tinha vergonha de assumir os seus ensinamentos, as suas leis, os seus estatutos. Ele cumpria e tinha o prazer em demonstrar a todos que o observava, ele vivendo pelo Evangelho. Nós sabemos que Paulo passou por muitas provações, como cadeias, naufrágio, foi açoitado, teve naufrágio. Por várias formas e maneiras ele passou, teve fome, mas em nenhum momento ele se envergonhou do Evangelho. Pois ele entendia que o Evangelho não era simplesmente um local que as pessoas buscam riqueza, buscam a vaidade, o cumprimento da vaidade, busca somente o caminho humano. Não, ele entendia que ali era o caminho da salvação. É o caminho de sair dessa geração perversa, dessa geração contaminada pela desobediência às leis do nosso Criador. E ele sabia que praticando o Evangelho do Reino, o Evangelho que Jesus trouxe, como é mencionado em Mateus capítulo 24, 14, o Evangelho do Reino, ao qual ele veio unir as casas de Israel. Ele sabia que esse Evangelho era o Evangelho que deveria ser cumprido todos os seus dias. Mesmo que as pessoas não entendesse, pessoas talvez ali ou questionasse, ou até mesmo desprezasse ou abandonasse, ele não se envergonharia daquilo. Mesmo passando por lutas, falando tanto de fé, mas sendo perseguido, sendo até preso. Mas sabemos que a vida dele não só foi por lutas e aflições, mas foi a manifestação de Deus, do nosso Criador, do Eterno, sobre a sua vida.
Gosto muito de meditar quando Paulo e Silas dentro da cadeia, preso por não ter feito nada, simplesmente assumir o evangelho e pregar com toda a simplicidade, toda a fé e todo o amor e carinho a um grupo de irmãos que próximo estava deles. Ali eles foram condenados e foram lançados dentro da cadeia. Eles estavam amarrados num tronco. Mas a palavra do nosso Deus, do nosso Criador e Eterno, diz que eles, perto da meia-noite, eles clamavam, oravam e cantavam. Dentro de uma cadeia, aprisionados, eles não se envergonharam. Eles cantavam, buscavam o Eterno dentro da cadeia. Nós sabemos que o Eterno veio de uma forma tão grandiosa, tão maravilhosa, que abriu as portas. Deus trouxe eles para fora. Olha, irmãos, você que está me ouvindo e estudando comigo, os dias que nós estamos vivendo, há muitas pessoas que estão com medo de assumir o Evangelho, de assumir a coragem no nosso Salvador, que estão com vergonha, estão com medo de mostrar sua fé, sua santidade. É nesses dias que o mundo está em caos. É nesse dia que nós temos visto muitas pessoas tomadas pela corrupção e pela maldade, que deve aparecer aqueles que realmente têm sido alunos do nosso Salvador. Aquele que realmente deve aparecer como sal, pois a Bíblia nos ensina, as Escrituras nos traz que nós devemos ser o sal dessa terra. Pois se nós não estivermos prontos para o nosso ofício, que é o ofício de dar o sabor, para mais nada prestamos. Levante, assuma o Evangelho na sua vida, o Evangelho do Reino. Não deixa o Evangelho trazido por Cristo se você sentir vergonha dele. Não deixe o Evangelho de Cristo você sentir vergonha dele, você ter medo de assumir ele na sua vida. Não assume, coloque no seu coração, pratique. Perante os seus aqueles que estão te perseguindo, aqueles que te abandonam, amem, use a sua fé, mostre a paz que você vive, não dê atenção às lutas que se levantam, às ameaças, às mal notícias. Você foi chamado para dar o sabor nessa vida, para representar um reino, para representar uma mensagem, um evangelho do reino, que você possa levar essa mensagem adiante com toda a fé, com todo o coração, e não se prostrando perante os ídolos deste mundo. Pois, para Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 homens não tiveram vergonha de assumir o evangelho do nosso Criador. Eles ficaram em pé. Não se prostraram perante aquela estátua levantada por Nabucodonosor. Eles permaneceram em pé, pois a lei do nosso Criador, do nosso Senhor, ele diz que nós não podemos nos prostrar perante nenhuma escultura, por nenhum Deus, porque somente a Ele adorarás. Então eles sabiam que eles não poderiam. Eu fico refletindo e observando, e eu acredito que também naqueles dias havia mais pessoas também, judeus, que estavam ali, mas com vergonha de assumir a palavra de Deus, ou até mesmo com medo da punição daquele rei, se prostraram. Mas aqueles homens foram salvos. Eles sabiam que a punição seria lançada dentro de uma fornalha, mas não tiveram medo. Continuaram firme, assumindo o Evangelho, assumindo a vontade de Deus em suas vidas, preferindo passar pela fornalha. Mas sabemos o que aconteceu. Todo aquele que confia naquele que é o Criador dos céus e da terra, jamais ficará desamparado. Eu quero que você aprenda a confiar. Eu quero que você entregue sua vida a Ele. Busque a entender as suas palavras, busque a entender as suas leis, os seus estatutos, busque entender o Evangelho do Reino, para que você possa viver todos os dias na sua vida, com toda a intensidade,
sem medo e sem vergonha, porque o Evangelho de Deus é a salvação, é o poder da salvação para aqueles que creem. E se você crê, permanece firme em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Pai, nós te agradecemos por este momento, por esse texto que nos traz ainda tanto ensinamento, mas é uma pequena análise, uma pequena reflexão neste momento. E acredito que aqueles, Pai, que ainda irá meditar, o Senhor ensinará e guiará em seu caminho. Mas eu peço a proteção sobre todos que oram comigo e que a tua bênção esteja sobre cada casa e cada família, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês, em nome de Jesus.